A Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo. Parte 2. Autobiografia de Joséfo, segunda parte. Vendo então que não havia tempo a perder, ordenei a Jacó, que me era muito fiel, que tomasse 200 homens e os colocasse nas estradas que vão de Gabara a Galiléia, para deter todos os viandantes e mandá-los a mim, principalmente os que fossem encontrados com cartas. Depois ordenei aos galileus que no dia seguinte se encontrassem armados em Gabara, com víveres, para 3 dias. Separei em 4 grupos os soldados que restavam, dando-lhes como comandantes os meus oficiais, nos quais tinha absoluta confiança, proibindo-lhes receber, entre eles, qualquer soldado desconhecido. No dia seguinte, quando cheguei a Gabara, pela 5ª hora do dia, encontrei os campos cheios de galileus armados, que vinham em meu auxílio, e com eles uma grande quantidade de camponeses. Comecei a falar-lhes, e eles aclamaram a uma voz que eu era seu benfeitor e o salvador de seu país. Agradeci-lhes o afeto e exortei-os a não fazer mal a ninguém, e a se contentar com os víveres que tinha trazido sem nada tirar das aldeias, porque eu desejava acalmar aquela sedição sem derramamento de sangue e sem violência. Naquele mesmo dia, os que levavam a Jerusalém as cartas de Jonatas caíram nas mãos dos homens que eu havia colocado nas estradas. Fizeram-nos prisioneiro, mandaram-me as cartas que encontrei cheias de calúnias e de injúrias contra mim. Dissimulei, não falei com ninguém, mas resolvi ir diretamente a eles. Logo que souberam que eu me aproximava, retiraram-se, e João com eles, para a casa de Jesus, que era uma torre grande e forte, pouco diferente de uma fortaleza. Lá ocultaram uma companhia de soldados. Fecharam todas as portas, exceto uma, e aguardaram-me, na esperança de que eu os iria saudar. Haviam ordenado aos seus soldados que me deixassem entrar a mim, sozinho, e afastassem a todos os outros, julgando que assim se lhes ia fácil prender-me. Mas essa traição não deu resultado, porque eu me conservava sempre sobre aviso, e por isso entrei numa casa perto da deles e fingi ter necessidade de descansar. Eles julgaram que eu estava adormecido, na verdade, e saíram para induzir minhas tropas a me abandonar, alegando que desempenhara muito mal o meu cargo. No entanto, aconteceu justamente o contrário. Apenas os galileus os viram. Começaram a dar demonstrações do afeto que nutriam por mim e censuraram-nos, porque sem que eu lhes tivesse dado o mínimo motivo, vinham perturbar a tranquilidade da província. A isso acrescentaram que eles podiam regressar, pois não receberiam outro governador. Isto me foi referido e eu aproximei-me para ouvir o que Jonatas dizia. Todo o povo recebeu-me com aclamações de alegria e com agradecimentos por tê-los governado com tanta justiça e bondade. Jonatas e os colegas, ouvindo-os falar daquele modo, perceberam não ter a vida muito segura e pensaram em fugir. Mas isso não estava mais em seu poder. Eu lhes disse que ficassem, e eles estavam tão assustados que pareciam fora de si. Depois de ter imposto silêncio a todo aquele povo, ordenei aos meus soldados de mais confiança que vigiassem as estradas e determinei que todos os outros se conservassem armados para impedir qualquer surpresa de João ou de nossos outros inimigos. Comecei por falar-lhes da primeira carta que aqueles enviados me tinham descrito, pela qual me diziam que eram mandados de Jerusalém para solucionar as diferenças entre João e mim, e me rogavam que os fosse procurar. Para que ninguém pudesse duvidar, apresentei a carta e acrescentei
dirigindo minha palavra a Jonatas. Se achando-me obrigado a me justificar diante de vós e de vossos colegas das acusações de João contra mim, eu tivesse trazido 2 ou 3 testemunhas honestas que prestassem fé à sinceridade das minhas ações, não é verdade que vós não poderíeis me absolver? Ora, mas agora, para dizer-vos de que modo tenho procedido no exercício do meu cargo, não me contento de apresentar 3 testemunhas. Eu apresento todos os que vedes diante de vós. Interrogai-os sobre as minhas ações, e eles vos dirão se encontraram algo de irrepreensível em mim. E vós todos, acrescentei, dirigindo-me aos galileus, o maior prazer que me podereis dar é não dissimular a verdade, mas declarar corajosamente diante desses senhores, como se eles fossem nossos juízes, se eu cometi alguma ação digna de reprovação no exercício do meu cargo. Depois de ter assim falado, todos, a uma voz, disseram que eu era seu benfeitor e defensor. Afirmaram que aprovavam todos os meus atos e rogaram-me que continuasse a governá-los, como tinha feito até então, afirmando todos com juramento que eu jamais tinha permitido que se atentasse à honra às suas esposas, nem lhes havia causado desprazer algum. Li depois, em voz bem alta, que todos os galileus puderam ouvir as 2 cartas de Jonatas, que tinham sido interceptadas e em que me acusavam, por pura calúnia, de ter agido mais como tirano do que como governador. E como não queria que eles soubessem como elas tinham vindo parar em minhas mãos para que continuassem a escrever, disse que os mesmos mensageiros mas haviam entregue. Estas cartas irritaram de tal modo toda aquela multidão contra Jonatas e seus colegas que se lançaram sobre eles e os teriam sem dúvida matado se eu a não tivesse impedido. Eu disse a Jonatas que perdoava tudo o que tinha feito contra mim, contanto que mudasse de proceder e voltasse a Jerusalém, para dizer aos que o haviam mandado de que maneira eu havia procedido no meu cargo. Eles prometeram-no e eu os despedi, embora não duvidasse de que faltaria a palavra dada. O furor do povo continuava e todos me pediam para castigá-los. Embora procurasse com todas as minhas forças moderar-lhes a cólera e persuadi-los a perdoá-los, fazendo-lhes ver que não há sedição que não seja prejudicial ao povo, eles queriam a todo custo atacar a residência de Jonatas. Vendo então que já não estavam mais em mim contê-los, montei a cavalo e ordenei-lhes que me seguissem a Sogã, aldeia da Arábia, longe do lugar onde eu estava, uns 20 estádios, e assim consegui impedir que me acusassem de ter começado uma guerra civil. Chegando a Sogã, mandei minhas tropas fazer alto, e depois de os ter avisado de que não deixassem levar facilmente pela cólera, eu disse a uns 100 dos mais ilustres dos galileus, pela condição como pela idade, que se preparassem para ir a Jerusalém, a fim de denunciar os que perturbavam a província. Disse-lhes ainda que fizessem o povo compreender a razão, sendo preciso levá-los a escrever-me cartas pelas quais me confirmariam no governo da Galileia e ordenariam a João que se afastasse. Eles partiram 3 dias depois com estas ordens e dei-lhes 500 soldados para acompanhá-los. Escrevi também a alguns dos meus amigos da Samaria para que cuidassem da sua segurança durante a viagem, pois aquela cidade já estava sujeita aos romanos, e como aquele caminho era o mais curto, eles não teriam podido, se não o tivessem tomado, chegar a Jerusalém dentro de 3 dias. Eu os conduzi até a fronteira, coloquei guardas nas estradas para impedir que se pudesse temer algo com sua partida, e fiquei alguns dias em Jafa.
Jonatas e seus colegas, vendo que todos os seus desígnios lhes haviam saído tão mal, mandaram João a Giscala e foram a Tiberíades na esperança de se assenhorar dela, porque Jesus, que então lá exercia a soberana magistratura, lhes havia prometido persuadir o povo a recebê-los e submeter-se a eles. Sila, que lá eu havia deixado como meu lugar-tenente, avisou-me logo do que se passava e insistiu que eu voltasse imediatamente. Fazendo, expus-me a um grande perigo pelo fato de que passo a narrar. Jonatas e seus colegas, que já haviam chegado a Tiberíades, onde haviam levado vários dos habitantes que não me apreciavam a se revoltar contra mim, ficaram muito admirados pela minha chegada. Vieram ter comigo e, depois de ter saudado, disse-me que se regozijavam com a honra que eu havia conquistado pela maneira como eu havia procedido no cargo, que nela tinha parte, como os meus concidadãos. Protestaram em seguida que minha amizade lhes era muito importante do que a de João e rogaram-me que voltasse com garantia que me davam de entregá-lo muito em breve em minhas mãos. Confirmaram-no com juramentos tão terríveis e tão sagrados entre nós que eu julguei, em consciência, dever prestar-lhes fé. E para que eu não julgasse estranho, eles insistiram tanto no meu afastamento. Disseram-me que o dia de sábado se aproximava e eles desejavam impedir que acontecesse alguma perturbação no meio do povo. Como de nada desconfiava, retirei-me para Tariquéia, mas deixei na cidade algumas pessoas com o encargo de observar tudo o que se diriam de mim e o comunicassem aos que eu havia deixado em vários lugares pelo caminho que vai de Tiberíades a Tariquéia, a fim de me darem a notícia com a máxima rapidez. No dia seguinte, todo o povo se reuniu num lugar bastante amplo que era destinado à oração. Jonatas também estava lá, e não ousando falar abertamente de revolta, contentou-se em dizer que a cidade precisava mudar de governador. Mas Jesus, que era o principal magistrado, acrescentou, sem nada dissimular, que lhes era muito mais vantajoso obedecer a 4 pessoas do que a uma só. Tanto mais que as 4 eram de origem ilustre e singular prudência. E assim falando, mostrava Jonatas e os colegas. Justo louvou esse conselho e atraiu alguns dos habitantes para a sua opinião. No entanto, o povo não participou desses sentimentos e teria sucedido certamente uma revolta se a hora sexta do dia, que no sábado nos obriga a ir cear, não tivesse soado. A assembleia foi transferida para o dia seguinte e os deputados regressaram sem nada ter obtido. Logo que eu soube do ocorrido, resolvi ir bem cedo a Tiberíades. Partindo de Tariquéia, ao despontar do dia, achei o povo já reunido lá no oratório, sem saber por que lá se encontrava. Jonatas e seus colegas, muito surpreendidos por me verem, fizeram correr o boato de que a cavalaria romana tinha aparecido perto de Homonéia, distante apenas 30 estádios da cidade. Clamaram então que não se devia tolerar que os inimigos viessem à vista de todos saquear os campos. Isso diziam com o fim de me obrigar a sair para socorrer os habitantes da planície e ficar senhores da cidade, conquistando com meu prejuízo o afeto dos habitantes. Facilmente compreendi o ardil e fiz o que eles desejavam, para não dar motivo aos de Tiberíades de dizer que eu me descuidava da sua segurança. Saí, pois, rapidamente e vi que não havia o menor indício do boato que eles haviam feito correr. Voltei logo e achei o Senado e o povo já reunidos. E Jonatas fazia um discurso inflamado contra mim, dizendo que eu desprezava o cuidado da guerra e só pensava em me divertir.
Para isso, apresentava 4 cartas que ele afirmava ter recebido dos galileus das fronteiras, pelas quais lhe pediam um auxílio urgente contra os romanos, que ameaçavam entrar dentro de 3 dias em seu país com um grande número de soldados de infantaria e de cavalaria. Os de Tiberíades facilmente acreditaram nessa acusação e se puseram a gritar que não havia tempo a perder para que eu fosse remediar imediatamente a um perigo tão grave. Embora eu bem compreendesse o desígnio de Jonatas, não deixei de dizer o que estava pronto para marchar, mas que as 4 cartas que ele havia apresentado, tendo sido escritas de 4 lugares igualmente ameaçados, seria necessário distribuirmos todas as nossas tropas em 5 corpos, que seriam comandados pelos deputados de Jerusalém, respectivamente, pois, tão valentes como eles eram, deviam ajudar a república também com suas pessoas, bem como com seus conselhos. Esta proposta agradou a todo o povo que insistia que a executássemos. Os deputados, ao contrário, ficaram muito perturbados, pois verem que eu novamente havia posto por terra seus projetos. A esse respeito, Ananias, um deles, homem muito mau e muito astucioso, propôs publicar-se um jejum para o dia seguinte e cada qual se dirigisse sem armas ao mesmo lugar, à mesma hora, para mostrar que nada eles poderiam fazer sem o auxílio e assistência de Deus. Isso não dizia por zelo pela religião, mas para me desarmar e a todos os meus. Eu fui, no entanto, obrigado a consentir, para que não parecesse que eu desprezava o que parecia ser grande demonstração de piedade. Logo que se dissolveu a assembleia, Jonatas e seus colegas escreveram a João para que viesse ter com eles no dia seguinte, com o maior número possível de soldados para me prender e assim conseguir o que ele desejava naquela fácil contingência. Estas cartas muito o alegraram e ele procurou pôr-se em condições de executar tal projeto. No dia seguinte, eu disse a 2 dos meus guardas, muito valentes e muito fiéis, que escondessem espadas cultas sobre as vestes e me acompanhassem, a fim de que, se fossem necessários, pudéssemos nos defender dos inimigos. Tomei também uma couraça e uma espada que não se viam e fui ao lugar onde se haviam reunido. Chegando com meus amigos, Jesus, que estava à porta, não permitiu a nenhum dos meus entrar, e quando se ia começar a oração, ele me perguntou o que eu havia feito dos móveis e do dinheiro, não em moedas, que haviam tomado do palácio do rei quando o haviam incendiado. Isso ele fazia apenas para ganhar tempo, até que João chegasse. Eu respondi que havia entregue tudo à capela e a 10 dos principais habitantes de Tiberíades, e que podia perguntar-lhes se eu não estava dizendo a verdade. Capela e os outros afirmaram que era mesmo assim. Jesus perguntou-me em seguida o que eu havia feito das 20 peças de ouro que havia tirado de alguns móveis que tinha posto à venda. Respondi que as havia fornecido àqueles que mandara a Jerusalém para as despesas de sua viagem. Jonatas e seus colegas disseram então que eu havia feito mal, pagando-as às expensas do público. Tão grande malícia irritou o povo. Quando vi que ele estava prestes a se rebelar, disse para incitá-lo ainda mais que se eu tinha feito mal em dar aquelas 20 peças de ouro do dinheiro público, me prontificaria a pagar do meu, para que eles terminassem as suas queixas. Estas palavras fizeram ver até que ponto chegava a injustiça contra mim, e o povo fremiu ainda mais. Quando Jesus viu que esse assunto tomava um rumo totalmente contrário ao que eles haviam esperado, ordenou ao povo que se retirasse e disse que somente o Senado deveria ficar.
porque essa espécie de assunto não devia ser tratada de forma tumultuada. O povo, porém, disse que não me queria deixar sozinho com eles, e nesse momento um homem veio dizer baixinho a Jesus que João já estava perto com suas tropas. Jonatas não pôde mais se conter, e Deus assim o fez, talvez para me salvar, pois de outro modo não poderia ter evitado minha morte nas mãos de João. Deixai, disse ele, habitantes de Tiberíades, de vos incomodar por causa dessas 20 peças de ouro, porque não é por esse motivo que Joséfo merece ser morto, é porque ele vos engana e tornou-se o vosso tirano. Dizendo essas palavras, ele e os de seu partido fizeram menção de me matar. Mas os que tinham vindo comigo sacaram as espadas, e o povo pegou em pedras para atacar Jonatas e tiraram-me das mãos dos meus inimigos. Quando me retirava, vi chegar João com os seus. Alcancei o lago por um caminho escondido, subi uma barca e salvei-me, dirigindo-me para Tariquéia, escapando assim de um grave perigo. Reuni imediatamente os principais da Galiléia e disse-lhes de como, contra toda espécie de justiça, pouco faltaram que Jonatas e seu partido não me tivessem assassinado. Eles ficaram tão irritados que me rogaram não demorasse mais em levá-los contra eles e permitisse que exterminassem a João, a Jonatas e a todos os colegas. Eu os retive, dizendo que antes de pegarem armas, era preciso esperar a volta daqueles que havia mandado a Jerusalém, a fim de nada se fazer sem o seu consentimento. No entanto, João, vendo que seu plano havia falhado, voltara a Giscala. Pouco tempo depois, os que haviam mandado a Jerusalém voltaram e me disseram que o povo tinha achado muito mal que o sumo sacerdote Anano e Simão, filho de Gamaliel, tivessem, sem sua participação, mandado os deputados a Galiléia para me destituir do cargo e que pouco faltara para que eles incendiassem suas casas. Entregaram-me também as cartas pelas quais os principais da cidade, com a autoridade e consentimento do povo, confirmavam-me no governo e ordenavam a Jonatas e os seus colegas que voltassem. Depois que recebi essas cartas, fui a Arbela, onde havia mandado que se reunissem. E lá, meus enviados me contaram de que modo o povo de Jerusalém, irritado com a maldade de Jonatas, me havia mantido no cargo e lhe havia ordenado que se retirasse com seus colegas. Mandei em seguida a estes 4 deputados as cartas que lhes seriam dirigidas e ordenei ao que disso fora encarregado que observasse a atitude deles. Eles ficaram terrivelmente perturbados e mandaram logo chamar a João. Reuniram-se em seguida com o senado de Tiberíades e os principais de Gabara, a fim de deliberar sobre o que haveriam de fazer. Os de Tiberíades foram da opinião que Jonatas e seus colegas deviam continuar a se ocupar do governo, para não abandonar uma cidade que se havia entregado às suas mãos, e isto tanto mais porque eu tinha me resolvido a atacá-los, o que eles afirmavam falsamente. João aprovou esse parecer e acrescentou que era necessário mandar 2 dos deputados a Jerusalém para me acusarem diante do povo de ter governado mal a Galiléia, que seria muito fácil persuadi-lo disso, quer pela consideração de sua qualidade, quer pela leviandade que lhe é tão natural. Todos aprovaram esta proposta. Jonatas e Ananias partiram imediatamente. Seus 2 colegas ficaram em Tiberíades, onde lhes deram 100 homens para sua guarda,
Os habitantes puseram-se em seguida a trabalhar na reparação das muralhas, tomaram as armas e mandaram pedir tropas a João, em Giscala, para se servirem delas em caso de necessidade contra mim. Jonatas e os que o acompanhavam chegaram a Darabite, pequena aldeia situada no Campo Grande, nas fronteiras da Galiléia. Os meus homens postados nas estradas prenderam-nos. Obrigaram-nos a deixar as armas e os conservaram prisioneiros, naquele mesmo lugar. Levi, que comandava esses homens, escreveu-me logo, narrando tudo. Eu dissimulei-o durante 2 dias e mandei dizer aos de Tiberíades que deixassem as armas e que fizessem voltar para sua cidade os que eles haviam mandado vir em seu socorro. Na persuasão e na esperança de que Jonatas já tinha chegado a Jerusalém, eles só me responderam com injúrias. Julguei, no entanto, dever continuar a agir, mais pela astúcia do que pela força, a fim de não me tornar culpado de ter ateado uma guerra civil. Assim, para atraí-los para fora dos muros, tomei 10.000 homens escolhidos e os dividi em 3 corpos. Ordenei a uma parte que ficasse na aldeia de Domés. Coloquei 1.000 numa vilazinha que está na montanha, longe 4 estádios de Tiberíades, com a ordem de só partir depois que eu lhes houvesse dado o sinal. E avancei com outro corpo, à vista de Tiberíades. Os habitantes saíram, fizeram várias incursões contra os meus soldados e empregaram palavras ofensivas contra mim. Sua imprudência foi mesmo tão longe que eles mandaram buscar um esquife e fingiam, por zombaria, chorar a minha morte. Eu, porém, em meu coração, zombava de sua loucura. Como eu tinha ainda a intenção de me apoderar de João e de Joazar, os outros 2 colegas de Jonatas, que tinha ficado em Tiberíades, eu lhes disse que avançassem para fora da cidade com seus amigos e guardas que quisessem escolher para sua segurança, porque eu desejava conversar com eles sobre os meios de entrar em algum acordo para dividir o governo da Galiléia. Simão, animado por uma proposta tão vantajosa, foi tão incauto que aceitou. Joazar, ao contrário, desconfiando de que haveria alguma intenção falsa, não caiu na cilada. Eu fiz grandes reverências a Simão e aos seus amigos por terem vindo, e tendo-o afastado pouco a pouco de seus homens, com o pretexto de lhe dizer alguma coisa em segredo, agarrei-o e o entreguei aos meus, que o levassem àquela aldeia onde eu tinha soldados escondidos. Dei-lhes depois o sinal e marchei para Tiberíades. Começou então o combate. Foi muito renhido. Os meus estiveram a ponto de fugir, se eu não lhes houvesse dado mais coragem. Finalmente, depois de termos corrido o risco de uma derrota, obriguei os inimigos a voltar para a cidade. No entanto, alguns daqueles que eu havia enviado pelo lago, com a ordem de incendiar a primeira casa que tomassem, executaram essa ordem, e os habitantes imaginaram que a cidade havia sido tomada de assalto. Depuseram as armas e rogaram-me, com suas mulheres e filhos, que eu os perdoasse. Eu o fiz e detive o furor dos soldados. A noite chegava rapidamente. Mandei então tocar a retirada e fiz trazer Simão para jantar comigo. Consolei-o e prometi dar-lhe liberdade e levar em segurança até Jerusalém. Contudo, o de que ele teria necessidade para a viagem. Entrei no dia seguinte, com 10.000 homens armados em Tiberíades, e mandei via a praça os principais da cidade, aos quais ordenei que declarassem quais haviam sido os autores da revolta. Eles o fizeram, e eu os mandei manietados a Jotapate. Quanto a Jonatas e a seus colegas, mandei levá-los com uma escolta a Jerusalém, provendo tudo o que era necessário para sua viagem. Os habitantes de Tiberíades
vieram uma segunda vez rogar-me que esquecesse os motivos que tinha de me queixar deles, garantindo-me que reparariam, pela fidelidade, as faltas cometidas no passado, rogando-me que mandasse restituir o que havia sido roubado. Ordenei logo que trouxessem à grande praça tudo o que tinha sido tomado. Como os soldados sentiam dificuldades em se decidir a isso, eu lancei os olhos sobre um deles, que estava muito mais bem vestido do que de costume, e perguntei-lhe onde havia adquirido aquela veste. Ele confessou que a havia roubado. Ordenei que o espancassem e ameacei tratar os outros ainda mais severamente se não restituísse tudo o que haviam pilhado. Obedeceram. Então eu mandei restituir a cada um dos habitantes o que lhe pertencia. Creio dever informar neste ponto a má fé de Justo e dos outros que, tendo falado deste mesmo assunto nas suas histórias, não tiveram receio para satisfazer a própria paixão e ódio de expor aos olhos da posteridade os fatos de uma maneira bem diferente da que na verdade eles se passaram. Em nada eles diferem dos que falsificam os atos públicos, senão nisto, que tendo resolvido tornar-se ilustre, escrevendo essa guerra, disse de mim muitas coisas falsas, e não foi mais verdadeiro no que se refere ao seu próprio país. O que me obriga agora, para desmenti-lo, a relatar o que havia calado até aqui, e não nos devemos admirar por ter diferido tanto, pois ainda que um historiador seja obrigado a dizer a verdade, ele pode não se deixar levar contra os maus. Não que eles mereçam ser favorecidos, mas para que permaneçamos nos termos de uma sábia moderação. Assim, Justo, que pretendeis ser o historiador a quem mais se deve prestar fé, dizei-me, rogo-vos, como é possível que os galileus e eu tenhamos sido a causa da revolta de vosso país contra os romanos e contra o rei? Pois que antes que a cidade de Jerusalém me tivesse mandado como governador a Galileia, vós e os de Tiberíades tinhais já tomado as armas feito a guerra aos da província de Decápolis, na Síria. Podeis negar que não incendiaste suas aldeias e que um dos vossos lá não foi morto? Do que eu não sou o único a testemunhar, porque tudo isso se encontra mesmo nos comentários do imperador Vespasiano, onde se vê que quando ele estava em Ptolemaida, os habitantes de Decápolis rogaram-no que vos castigasse como o autor de todos os seus males, e ele o teria feito sem dúvida, se o rei Agripa, a quem fostes entregue para vos fazer justiça, não vos tivesse perdoado ao rogo de sua irmã Berenice. Quem não impediu que ficasseis por muito tempo na prisão? Mas as vossas outras ações fizeram também claramente conhecer qual tinhais sido durante toda a vossa vida, e que fostes vós que levastes vosso país a se revoltar contra os romanos, como eu o farei ver com provas assaz, convincente. Acho-me agora obrigado, por vossa causa, a acusar os outros habitantes de Tiberíades e a mostrar que vós não fostes fiéis nem ao rei nem aos romanos. Séforis e Tiberíades, de onde sois originários, são as maiores cidades da Galiléia. A primeira está situada no meio do país e que tem em redor de si várias aldeias que dela dependem. Resolveu permanecer fiel aos romanos, embora pudessem facilmente ter se revoltado contra eles. Jamais me quis receber, nem tomar as armas pelos judeus. Mas no temor que seus habitantes tinham de mim, eles me surpreenderam com seus artifícios e me levaram mesmo a construir-lhes muralhas. Receberam depois, de boa mente,
a guarnição de Sestio Galo, governador da Síria, pelos romanos e me recusaram a entrada em sua cidade, porque nem mesmo nos ajudar durante o cerco de Jerusalém. Embora o templo que lhes era comum conosco estivesse em perigo cair nas mãos dos inimigos, tanto eles temiam parecer tomar as armas contra os romanos. É aqui, justo, que devemos falar da vossa cidade. Ela está situada junto do lago Genezaré, longe de Hipos, 30 estádio, 60 de Gabara, 120 de Citópolis, que está sob a dominação do rei. Não está perto de nenhuma aldeia dos judeus. O que vos impedia, portanto, de continuar fiel aos romanos, pois que tinhais grande quantidade de armas, em particular e em público? Se responderes que eu então fui a causa disso, eu vos pergunto, quem o foi depois? Podeis ignorar que antes do cerco de Jerusalém, eu tinha sido sitiado em Jotapate, que vários outros castelos tinham sido tomados e que um grande número de galileus tinha sido mortos em vários combates? Então, se for verdade, não foi voluntariamente, mas por coação que tomastes as armas. Quem então vos impedia de abandoná-las e vos colocardes sobre a obediência do rei dos romanos? Pois não tinham mais nenhum valor, nenhum temor de mim. Mas o que é verdade é que preparastes e esperastes até que vistes Vespasiano chegar com todas as suas tropas às portas de vossa cidade, e então o temor do perigo vos desarmou. Não poderíeis, no entanto, evitar ser obrigado pela força e levado ao saque, se o rei não tivesse obtido da clemência de Vespasiano o perdão da vossa loucura. Não foi, pois, por minha culpa, mas vossa, e vossa ruína só veio porque sempre fostes no coração inimigo do império. Esquecestes de que em todas as vantagens que obtive sobre vós, jamais quis mandar matar alguns dos vossos, ao passo que as divisões que cindiram vossas cidades, não por vosso afeto pelo rei e pelos romanos, mas por vossa própria malícia, custaram a vida de 185 dos vossos concidadãos durante o tempo em que eu estive sitiado em Jotapate. Não foram encontrados em Jerusalém durante o cerco 2.000 homens de Tiberíades, dos quais alguns foram mortos e outros feitos prisioneiros? Ah, justo, direis para provar que não éreis inimigos dos romanos, que vos tinhais então retirado para junto do rei? Não direi, ao contrário, que vós os fizestes apenas pelo medo que tinhais de mim. Se eu sou mau, como vós apregoais, que sois vós então? Vós a quem o rei Agripa salvou a vida, quando Vespasiano vos havia condenado à morte. Vós, que ele não deixou de mandar por 2 vezes à prisão, embora lhe tivesseis dado bastante dinheiro. Vós que ele mandou 2 vezes ao exílio, vós que ele teria feito morrer, se Berenice, sua irmã, não vos tivesse obtido perdão, e em quem, por fim, ele constatou tanta infidelidade no cargo de secretário, com que ele vos havia honrado, e que vos proibiu de vos apresentardes jamais em sua presença. Não quero continuar a falar. De restante, admiro a ousadia com a qual afirmais ter escrito esta história, mas exatamente que qualquer outro. Vós, que não sabeis somente o que se passou na Galiléia, pois estáveis então em Baruque, junto do rei, e não podeis saber o que os romanos sofreram no cerco de Jotapate.
nem que modo eu procedi nessa ocasião, pois não me seguiste, e não ficou um sequer dos que me ajudaram a defender aquela praça para vos vir trazer as notícias. Se disserdes que narrastes com mais exatidão o que se passou no cerco de Jerusalém, eu vos pergunto: como isso pode ser? Pois lá não vos encontrastes, e não lestes o que Vespasiano escreveu a respeito. Isso eu posso confirmar, sem temor, vendo que escrevestes o contrário. Se julgais que a vossa história é mais fiel do que qualquer outra, por que não a publicastes enquanto Vespasiano vivia, e Tito também, seu filho, que tiveram o comando de toda essa guerra, e enquanto viveu o rei Agripa, bem como os seus parentes, que eram tão peritos na língua grega? Pois a escrevestes 20 anos antes, e podíeis então ter por testemunha da verdade aqueles que tinham visto tudo com os próprios olhos. Mas esperastes para publicá-la depois da morte deles, a fim de que ninguém vos pudesse acusar de não ter sido fiel. Eu não fiz o mesmo, porque não temia a ninguém, mas ao contrário, entreguei a mim a esses dois imperadores, quando esta guerra estava apenas terminada e a memória dos fatos ainda era recente, porque minha consciência me dizia que só tendo dito a verdade, ela seria aprovada por aqueles que lhe poderiam dar testemunho. E nisto eu não me enganei. Eu a comuniquei imediatamente a muitos, dos quais a maior parte estivera presente a esta guerra, no número dos quais estavam o rei Agripa e alguns dos seus parentes. O próprio imperador Tito quis que a posteridade não tivesse necessidade de aurir numa outra fonte a notícia de tão grandes feitos, depois de tê-la assinado com sua própria mão. Ele ordenou que fosse publicada. O rei Agripa escreveu-me também 62 cartas que dão testemunho da verdade das coisas que eu referi. Apresentarei aqui apenas 2, para provar que eu estou dizendo. O rei Agripa, a Josefo, seu muito caro amigo, saudação. Eu li vossa história com grande prazer e a achei muito mais exata que todas as outras. Por isso rogo-vos que me mandeis a continuação. Adeus, meu caro amigo. O rei Agripa Josefo, seu muito caro amigo, saudação. O que escrevestes fez-me ver que não tendes necessidade de minhas instruções para dizer como todas as coisas se passaram. No entanto, quando eu vier, poderei dizer-vos alguns particulares de que não sabeis. Vê-se assim de que modo esse príncipe, não por uma bajulação indigna de sua condição, nem por zombaria, tão longe do seu caráter, quis dar testemunho da verdade. Eis o que o justo obrigou-me a dizer para minha justificativa, e devemos agora retomar a continuação da minha narração. Depois de ter acalmado as perturbações de Tiberíades, propus aos meus amigos o assunto sobre João. Deliberei com eles os meios de castigá-lo. Seu parecer foi de se reunirem todas as forças de meu governo e marchar contra ele, porque era a única causa de todo o mal. Mas eu não estava de acordo com esse projeto, porque desejava acalmar a província sem derramamento de sangue, e para isso lhes ordenei que se informasse bem exatamente de todos os que seguiam o seu partido. Mandei ao mesmo tempo publicar uma ordem, pela qual eu prometia esquecer todo o passado, em favor daqueles
que se arrependessem por terem faltado ao dever e dentro de 20 dias voltassem à obediência. Caso não quisessem deixar as armas, eu ameaçava queimar-lhes as casas e expor seus bens ao saque. Esta ameaça assustou-os tanto que 4.000 abandonaram João, deixaram as armas e se entregaram. Os habitantes de Giscala, seus compatriotas, e 1.500 estrangeiros tírios foram os únicos que ficaram com ele. Esse meu modo de agir me saiu tão bem que o temor os obrigou a ficar em seu país. Os de Séforis, que confiavam na força de suas muralhas e que me viam ocupado em outros lugares, tomaram as armas neste mesmo tempo e mandaram pedir a Céstio Galo, governador da Síria, que viesse rapidamente tomar posse de sua cidade ou lhes enviasse pelo menos uma guarnição. Ele prometeu, mas não marcou o tempo. Logo que recebi este aviso, reuni minhas tropas, marchei contra eles e tomei a cidade de assalto. Os galileus, então, não querendo perder essa ocasião de se vingar dos seforitanos, que odiavam mortalmente, tudo fizeram para destruir a cidade e os habitantes. Os homens haviam se retirado para as fortalezas e então incendiaram as casas que haviam abandonado, saquearam a cidade e não puseram obstáculo ao próprio ressentimento. Essa desumanidade causou-me profunda dor. Ordenei-lhes que cessassem o saque, fazendo-los ver que não deviam tratar daquele modo as pessoas de sua própria tribo. Vendo, porém, que nem minhas ordens, nem meus rogos podiam detê-los, tão violenta era a sua animosidade, dei ordem aos mais fiéis dos meus amigos que fizessem correr a notícia de que os romanos estavam entrando pelo outro lado da cidade com um poderoso exército. Este expediente deu resultado. O temor que este boato lhes causou fê-los deixar o saque para só pensar em fugir, vendo que eu também fugia, pois, para confirmar ainda mais a notícia, fingia ter tanto medo como eles. Eis o recurso que me servi para salvar os seforitanos, quando estes não tinham mais esperanças de salvação. Pouco faltou para que os galileus saqueassem também Tiberíades, como vou narrar. Alguns dos principais senadores escreveram ao rei para rogar-lhe que viesse tomar posse de sua cidade. Ele respondeu-lhes que viria dentro de poucos dias, entregando a carta a um de seus criados, de nome Crispo, judeu de nascimento. Os galileus prenderam-no a caminho, reconheceram-no e mo trouxeram. Quando souberam que a carta dizia, ficaram tão agitados que se reuniram, tomaram as armas e no dia seguinte foram me procurar em Azoque, clamando que os de Tiberíades eram traidores, amigos do rei, e pediam-me que lhes permitisse ir destruí-los, pois odiavam Tiberíades, não menos que Séforis. A este respeito eu não sabia que resolução tomar para salvar Tiberíades do seu furor, porque não podia negar que os habitantes daquela cidade tinham apelado para o rei, porque a sua resposta o fazia ver muito claramente. Por fim, depois de ter pensado bastante na maneira como lhes devia responder, disse-lhes que a culpa dos de Tiberíades era inexcusável, e eu não queria impedir que saqueassem a cidade, mas que em semelhantes ocasiões era necessário usar de muita prudência. E assim, pois que os de Tiberíades não eram os únicos traidores da liberdade pública, mas vários dentre os principais dos galileus seguiam-lhes o exemplo, eu era de opinião que se fizesse uma indagação bem cuidadosa de todos os culpados, a fim de castigá-los todos juntamente, como mereciam. Essas palavras acalmaram-nos e eles se dispersaram. Alguns dias depois, fingi ser obrigado a fazer uma pequena viagem e mandei chamar secretamente esse criado do rei, que havia ordenado pôr na prisão. Disse-lhe que procurasse embriagar o soldado que o guardava e fugisse para junto de seu senhor.
Deste modo, Tiberíades, que estava pela segunda vez a ponto de perecer, foi salva por meu intermédio. Quando essas coisas assim se passavam, Justo, filho de Pisto, foi para junto do rei, escapando, sem que eu soubesse. Essa foi a causa da fuga. No começo da guerra dos judeus contra os romanos, os de Tiberíades tinham resolvido não se revoltar contra eles e submeteram-se à obediência do rei. Mas Justo persuadiu-os a tomar as armas na esperança de que a perturbação e as mudanças dar-lhes-iam ocasião de se apoderar do governo e de se tornar senhor da Galiléia, de seu próprio país. Não obteve, no entanto, o seu desígnio, porque os galileus, animados contra os de Tiberíades pela recordação dos males que deles haviam recebido antes da guerra, não quiseram tolerar a sua dominação. Quando fui enviado de Jerusalém para governar a província, fiquei diversas vezes tão encolorizado contra ele por causa da sua perfídia, que pouco faltou que eu não o mandasse matar. O temor que com isso ele sentiu, obrigou-o a se retirar para junto do rei, onde julgou poder viver em segurança. Os seforitanos, que se viram contra toda esperança, salvo de grande perigo, enviaram a Sestio Galo embaixadores, para lhe pedir que viesse prontamente à sua cidade, ou pelo menos mandasse tropas bastante fortes para defendê-los e impedir os ataques dos seus inimigos. Ele concedeu-lhes aquele favor e, à noite, mandou-lhes tropas de infantaria e de cavalaria. Quando vinha saber que essas tropas devastavam as terras dos arredores, reuni as minhas e fui acampar em Gerizim, distante 20 estádios de Séforis. À noite, aproximei-me das muralhas, escalei-as e meus soldados se apoderaram de uma boa parte da cidade. Mas, como eles não conheciam bem todos os lugares, fomos obrigados a nos retirar, depois de ter matado 12 soldados, 2 cavaleiros romanos e alguns habitantes, sem perder um único homem. Poucos dias depois travamos um combate na planície, onde depois de termos sustentado com muita coragem o ataque da cavalaria dos romanos, os meus, vendo-me rodeado pelos inimigos, ficaram assustados e fugiram. Justo, um dos meus guardas, e que me outrora fora guarda do rei, foi morto nessa ocasião. Sila, comandante dos guardas desse príncipe, veio em seguida com um grande número de soldados de infantaria e de cavalaria acampar a 5 estádios de Julíada e deixou uma parte de suas tropas na estrada de Caná e do castelo de Gamala, para impedir que para lá se levassem os víveres. Logo que vinha saber disso, mandei Jeremias com 2.000 homens acampar perto do Jordão, a 1 estádio de Julíada. Vendo que eles só cediam pequenas escaramuças, fui reunir-me a eles com 3.000 homens. Coloquei no dia seguinte as forças de emboscada num vale, muito perto do acampamento dos inimigos, e procurei trazê-los ao combate, depois de ter dado ordem aos meus soldados de fingir uma fuga. Isso deu resultado. Como Sila pensou que eles fugiam de verdade, perseguiu-os até o lugar e encontrou então as tropas, de quem nem sequer suspeitava. Mandei então que meus homens fizessem meia volta, ataquei com tal ímpeto os inimigos que os obriguei a fugir. Teria obtido sobre eles uma assinalada vitória, se a sorte não se tivesse oposto à felicidade. Meu cavalo caiu sobre mim, atirando-me a um pântano. Fiquei tão ferido numa das mãos que fui obrigado a ir a uma aldeia próxima de nome Cefarnon. Os meus, que me julgavam ainda mais ferido do que, na verdade, eu estava, ficaram tão perturbados que deixaram de perseguir os inimigos. A febre assaltou-me e, depois que me medicaram, levaram-me a Tariquéia. Sila ficou sabendo, criou ânimo e, imaginando que minhas tropas estavam desprevenidas, mandou à noite, para além do Jordão, uma companhia de cavalaria que colocou em emboscada. Ao despontar do dia, atacou os meus, que resistiram firmemente. Aquela cavalaria apareceu então, atacou, dispersou-os
e os pôs em fuga. Somente uns 6 morreram, porque correu a voz de que nossas tropas estavam para chegar de Tariqueia e Júlia, e então os inimigos fugiram. Pouco tempo depois, Vespasiano chegou a Tiro, acompanhado pelo rei Agripa, e os habitantes fizeram-lhe grandes queixas desse príncipe, dizendo que ele era seu inimigo e do povo romano, e que Filipe, general de seu exército, tinha por sua ordem traído a guarnição romana de Jerusalém e os que estavam no palácio real. Vespasiano censurou-os acremente por ousarem daquele modo a ultrajar a um rei amigo dos romanos e aconselhou Agripa a mandar Filipe a Roma prestar contas de suas ações. Ele partiu para esse fim, mas não se avistou com o imperador Nero, porque o encontrou nos extremos do perigo em que a guerra civil o tinha reduzido, e assim voltou para junto de Agripa. Quando Vespasiano chegou a Ptolemaida, os principais habitantes de Decápolis acusaram Justo perante ele de ter incendiado suas aldeias. Vespasiano, para satisfazê-los, entregou-o ao rei, como sendo seu súdito. O soberano, sem nada lhe dizer, mandou-o para a prisão, como vimos há pouco. Os disséfores compareceram então à presença de Vespasiano e receberam uma guarnição dele, comandada por Plácido, a qual eu fiz a guerra, até que Vespasiano entrou na Galiléia. Escrevi muito exatamente na minha história da guerra dos judeus o que se refere à vinda desse imperador, como depois do combate de Tariqueia eu me retirei a Jotapate, como depois de aí ter estado por muito tempo cercado, caí nas mãos dos romanos, como fui em seguida libertado da prisão e, por fim, tudo o que se passou nessa guerra no cerco de Jerusalém. Assim, não me resta nada a falar do que se refere a mim em particular, que ainda não foi relatado. Depois da tomada de Jotapate, os romanos que me haviam aprisionado vigiaram-me severamente. Mas Vespasiano não deixava de me prestar muitas honras, e desposei por sua ordem uma moça de Cesareia, que era também escrava. Ela não ficou muito tempo comigo, pois quando fui libertado da prisão, segui Vespasiano a Alexandria, e ela me deixou. Desposei outra na mesma cidade, de onde fui mandado com Tito a Jerusalém, e me encontrei diversas vezes em grave perigo de vida, pois os judeus tudo faziam para me matar. Todas as vezes que a sorte das armas não era favorável aos romanos, eles diziam que era eu que os traía. E insistiam muito com Tito, que então tinha sido declarado César, que mandasse me matar. Mas como esse príncipe bem conhecia as vicissitudes da guerra, nada respondia a essas queixas. Ele me permitiu mesmo diversas vezes, depois da tomada de Jerusalém, tomar a parte que eu quisesse, do que restava das ruínas do meu país. Nada, porém, era capaz de me consolar de tão grande desolação, e me contentei de lhe pedir os livros sagrados e liberdade de algumas pessoas, o que ele de boa vontade me concedeu. Pedi-lhe também a liberdade de um irmão meu e de 50 de meus amigos, que ele me concedeu do mesmo modo. Tendo entrado com sua licença no templo, lá encontrei, no meio de uma grande multidão de escravos, tanto de homens como de mulheres e crianças, mais ou menos 190 amigos meus, ou conhecidos, que foram todos libertos ao meu rogo, sem pagar resgate e restaurado em seu primitivo estado. Tito mandou-me em seguida com cereais a 1000 cavaleiros a Técua, para ver se aquele lugar seria próprio para um acampamento. Ao meu regresso, soube que tinha crucificado vários escravos, dentre os quais reconheci 3 amigos meus. Fiquei muito sentido e fui banhado em lágrimas dizer a Tito o motivo da minha aflição. Ele ordenou no mesmo instante que os tirassem da cruz
e que os curassem com todo cuidado. 2 deles morreram nas mãos dos médicos, mas o terceiro sobreviveu. Depois que Tito pôs em dia todos os problemas da Judéia e toda a região estava tranquila, vendo que as terras que eu tinha nos arredores de Jerusalém ser-me-iam inúteis por causa das tropas romanas, que eram obrigadas a lá permanecerem para a defesa do país, ele deu-me outras em lugares mais afastados, e quando voltou a Roma, concedeu-me a honra de subir ao seu navio. Quando chegamos, Vespasiano tratou-me da melhor maneira possível. Fez-me hospedar no palácio em que ele morava, antes de ser imperador. Quis que fosse recebido com o número dos cidadãos romanos. Deu-me uma pensão, sem nada diminuir dos seus benefícios para comigo. Isso causou contra mim tamanha inveja dos meus compatriotas, que me pôs em grande perigo. Um judeu chamado Jonatas, tendo provocado uma rebelião em Cirene, e reunido 2.000 homens da região, que foram todos severamente castigados, foi mandado, atado de pés e mãos ao imperador, e ele acusou-me falsamente de lhe ter fornecido armas e dinheiro. Vespasiano, porém, não acreditou na sua impostura e mandou cortar-lhe a cabeça. Deus livrou-me ainda de outras falsas acusações de meus inimigos, e Vespasiano deu-me na Judéia uma propriedade de grande extensão. Neste mesmo tempo, os costumes de minha mulher se me tornaram insuportáveis. Eu a repudiei, embora tivesse 3 filhos dela, 2 dos quais haviam morrido, restando-me apenas Hircano. Desposei outra, de Creta, judia de nascimento, filha de pais nobres e muito virtuosa. Dela tive 2 filhos, Justo e Simão, cognominado Agripa. Este é o estado dos meus assuntos domésticos. A isso devo acrescentar que continuei a ser sempre honrado com a benevolência dos imperadores, pois Tito não me demonstrou menos que Vespasiano, seu pai, e jamais escutou as acusações que se faziam contra mim. O imperador Domiciano, que o sucedeu, acrescentou novos favores que eu já havia recebido. Mandou cortar a cabeça a judeus que me haviam caluniado e castigar um escravo eunuco, preceptor de meu filho, que era do seu número. Este soberano acrescentou a tantos favores um sinal de honra muito ilustre, como libertar todas as terras que eu possuía na Judéia. E a imperatriz Domícia sempre teve prazer em me obsequiar. Poder-se-á, por este reduzido resumo dos fatos da minha vida, imaginar quem fui eu. Quanto a vós, ó muito virtuoso Epafrodita, depois de vos ter dedicado à continuação das minhas antiguidades, não vos direi mais coisa alguma. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença, deixe seu like e compartilhe. Se você gostou do canal, se inscreva. Te encontro na próxima leitura. Deus o abençoe.